ex-presidente da subseção local de Cascavel da Ordem dos Advogados do Brasil, especialista em direito eleitoral e administrativo, Dr. Marcos Vinícius Bosquiroli, é o meu convidado do Jogo Aberto desse sábado. Marcos, para a gente arrematar o assunto Lava Jato e todas as suas implicações, né, na política, no impeachment da presidente, a gente já conversou muito sobre isso no primeiro bloco. Tem aí essa preocupação também, fora as pessoas acusadas, e algumas já condenadas, outras presas, né? E boa parte delas também já confessou os crimes, né? O que nesse ponto demonstra também que é preciso, evidentemente, haver, como se disse, o equilíbrio no uso desse instrumento da prisão preventiva, mas ele, se talvez não se fizesse isso, não se desvendaria todo esse mega esquema de roubalheira dos cofres públicos. Tem o problema das empresas, né? Que são as empresas dessas pessoas, que são as grandes vítimas, digamos, de todo esse processo, e do enorme prejuízo à nação que a quebradeira dessas empresas ou a inadimplência vai provocar. Você acha que tem que separar essas duas questões aí, as pessoas físicas das jurídicas? Tem que separar, sim. Elas não são só vítimas, são corruptoras também, claro, merecem penalização. Sim. Mas você tocou num ponto muito importante, que pouca gente para pensar. Pergunta muito importante mesmo. Por quê? Porque elas representam para o país, sob o ponto de vista econômico, elas têm uma importância muito grande. E eu tenho uma opinião muito clara sobre isso. Não é um excesso de regulamentação que vai salvar o país da corrupção. Talvez seja até o contrário, desregulamentar e aumentar uma fiscalização. E vou dar um exemplo. Os Estados Unidos viveu lá em 2008 uma grande crise econômica provocada sobremaneira... Aquela bolha imobiliária. Isso, lá, né? Mas quem mais talvez tenha responsabilidade naquele problema tenham sido as agências de risco que davam notas A mais para todos aqueles... Para alguns bancos que já estavam quebrados. Exatamente. Né? E, inclusive, davam notas AA para produtos que eram vendidos no mercado. Muito bem, o que os americanos fizeram depois que verificaram todo aquele problema? Alguns bancos eram extremamente importantes. Eles foram se preocupar em regular, então, o sistema econômico? Não. Eles disseram, espera aí, vamos criar uma lei, então, que permita a nós salvarmos as empresas que eles denominaram assim, sistemicamente importantes. Ou seja, essas empresas têm que... Independentemente de quem esteja administrando-as, né? Elas precisam seguir. Mas a lei teve um detalhe. Estas empresas terão uma fiscalização nossa diferente das demais. As empresas não querem. As empresas relutam. Tem a lei e o governo, de vez em quando, decide. Você aí... empresa tal é sistemicamente importante. Elas estão sob tutela. Sob tutela. Nós poderíamos criar isso. Acho que temos que salvar essas empresas de agora, mesmo sem ter uma lei específica, mas nos preocuparmos em criar uma lei com esses moldes. Especialmente nesse momento em que, inflamando a crise política, tem a crise econômica, né, nacional. Marcos, e no meio disso tudo, para acirrar ainda mais os ânimos políticos, temos as eleições municipais em outubro. Qual é, na sua opinião, no seu modo de ver, o primeiro e mais visível impacto dessa crise na próxima campanha? São a questão das doações, por dois motivos. A crise já vai fazer haver um recuo nas doações e há uma proibição pelo legislador, uma das proibições, na minha opinião, mais burras que eu já vi, ou mais inteligentes que eu já vi. Pois é. Já vou explicar. O tempo vai dizer. Que proibiu a doação de pessoas jurídicas. E por que eu digo que é burra ou inteligente? Porque ela empurrou para a ilegalidade todas as campanhas. Então, nós vamos ver uma campanha muito esquisita, com pouco dinheiro e com muito caixa 2. Aliás, o limite de gastos é irrisório, né? Vai depender de cada cidade, limitada aos gastos da eleição anterior, mas serão bem abaixo reduzidos, né? Bem abaixo. Até sob determinado aspecto, isso é razoável, ainda que eu tenha lá minhas restrições com relação a esses limites. Eu acho que quem tem que julgar é a população, acho que o voto é soberano, inclusive, nessa questão. Então, nós temos uma campanha agora com proibição de doação de pessoas jurídicas, e nós tínhamos antes o seguinte, é bom que se diga, doações oficiais e já tinha caixa 2. Nós sabemos disso, estamos vendo, inclusive, o processo da chapa Dilma Temer no TSE.
E agora o legislador disse o seguinte, aquilo que era legal está proibido. Pois é. Não sei se intencionalmente, e aí eu digo que se foi intencionalmente foi muito inteligente, porque a partir de agora nós não saberemos mais quem são doadores de campanha. Pois é, tem esse lado obscuro. Exatamente. Eu não sei se eles fizeram isso pensando, bom, está dando muito problema esse negócio de aparecer os doadores aqui. Porque as doações, as empresas não deixaram de ter interesse no poder público. Claro. O poder público e os candidatos não deixaram de ter interesse nas doações. No dinheiro das empresas. Eu, no Congresso de Direito Eleitoral que participei esses dias, vi uma exemplificação muito boa. Havia um cara que tinha uma esposa e uma amante. O governo veio e disse, você está proibido de ficar com a esposa. É óbvio que ele vai partir para amante. Não tem jeito. Quer dizer, você quer dizer que fizeram alguma coisa que de interesse, quer dizer, foi uma determinação que, na verdade, acaba ajudando Acho que os sim, candidatos, os políticos. Porque a legislação eleitoral, como se diz por aí, cai assim, ela é feita pelo legislador para ele mesmo. Ele é o consumidor da lei eleitoral. Então, é preciso olhar com muita parcimônia agora, essas modificações. Me permita colocar a seguinte questão, Marcos. Muitos políticos que têm êxito, a gente está falando aqui exatamente da questão de proibição de doações ilegais, problema de prestação de contas, que tem levado muitos políticos que obtiveram êxito nas urnas, acabam fracassando nos tribunais. Risco que correu o seu cliente mais famoso, que é o prefeito Edgar Bueno. Né? Trata-se, olhando todos esses casos no Brasil, em que estamos vendo governadores, né? Governadores aí, com o governador de Minas Gerais agora também com problema na campanha eleitoral, de prestação de contas, dinheiro oriundo que não foi declarado. Trata-se de um processo irreversível de judicialização das eleições? Trata-se de um processo de judicialização, sim, espero eu, jogando contra o próprio patrimônio, que não seja, que isso deixe de ser tendência, que seja reversível. Porque judicializar a eleição é sempre uma descaracterizar ou uma desconformidade do processo eleitoral. Claro. O que tem que valer é o voto. Nós precisamos ter mais confiança na capacidade de discernimento da população. Eu divirjo daqueles que dizem, a população não sabe votar. Sabe sim, sabe sim. Tem condições de resolver seus problemas. Nós precisamos parar de imaginar que o judiciário está aí para resolver tudo, e corrigir determinadas aquele paternalismo distorções. Muito típico do brasileiro, né? Marcos, esse problema, inclusive, que leva a essa judicialização e que acaba determinando perdas de mandato, comprometimento até do patrimônio de candidatos, tem levado muitas pessoas de bem a não se candidatarem, né? Pelo risco que correm, por medo de todas as ameaças, né, que param sobre o seu patrimônio. E eu lembro aqui que antigamente o candidato se preocupava basicamente com duas coisas para entrar numa disputa eleitoral: dinheiro e marketing. Hoje ele precisa ter um bom advogado, um bom contador e um bom tesoureiro. Exatamente. Né? Porque senão e pessoas de confiança. Perfeito. Senão ele ganha no voto e não assume, porque o que você citou aí são hoje fundamentais numa campanha, que é o jurídico e a contabilidade, e um tesoureiro de confiança, e mais, um tesoureiro com pulso firme, porque eu já presenciei campanhas quando acirram, quando elas chegam perto do seu final, com dois candidatos muito próximos nas pesquisas, as pessoas começam a cometer algumas loucuras. Se o tesoureiro não é firme e coíbe aquilo, ele, de repente, vê gente mandando fazer propaganda sem sequer consultar o financeiro. E aí desanda tudo. Isso vai ser um problema cada vez mais grave. Espero que as normatizações sejam cada vez menores, que a gente permita mais maleabilidade e que as campanhas sejam mais resolvidas no voto do que no judiciário. Tribunais, né? Agora, você mencionou a questão de uma das regras novas, dessa mini-reforma eleitoral que teve, que é a proibição, portanto, de doações, digamos, abertas, né? Das empresas. A gente sabe que vai correr caixa 2 à vontade aí nas eleições. Mas tem outras regras, né, que também mudaram muito esse próximo pleito, restrições à propaganda, ou seja, exigindo dos candidatos uma assessoria jurídica muito atenta a tudo isso. Até porque o Poder Judiciário está cada vez olhando com lupa tudo isso, né?
estamos vendo, né, que o Brasil mudou, né, as coisas estão... Né, a sociedade está cobrando também nos meios de comunicação, nas mídias sociais. Né? Em que momento o candidato deve já ter uma assessoria jurídica trabalhando quando começa a campanha ou antes, entendendo já as regras do jogo? De maneira muito clara. Se ele já decidiu ser candidato, hoje ele tem que ter uma assessoria jurídica. Ninguém faz isso. Todo mundo espera registrar no Fórum Eleitoral sua candidatura para ir procurar isso. Por que eu digo que a partir de hoje ele teria que ter? Porque a mudança foi mais profunda do que parece. Se você pega a legislação, você verifica que o legislador agora preferiu fazer o seguinte. É que a imprensa só destaca aqueles pontos de maior impacto, né? Exatamente. Mas hoje a realidade é tipo uma realidade americana. E até vou citar um exemplo americano para tentar ilustrar isso. Hoje, o legislador tentou, e me parece de forma inteligente, fazer com que a pré-campanha seja maior, permitindo a todos que se façam conhecidos, ou seja, se eu quiser mandar fazer adesivos com o meu nome, sem pedir voto, se eu quiser mandar fazer outdoors com o meu nome, sem pedir o voto, reuniões, apresentar proposta de governo, etc., eu posso. Ninguém está fazendo. Ninguém está usando porque sempre foi proibido. E veja Isso bem, é uma novidade. Uma novidade muito importante. E ninguém está usando. Ninguém está usando. E todo mundo vai esperar chegar. Registro de campanha, aí nós temos só 45 dias de campanha oficial com 35 dias de rádio e televisão.